Então vamos lá. Boa tarde para todos. Vamos aqui começando a nossa aula 8. Hoje nós vamos falar sobre regra da cadeia. Uma coisa muito... Regra da cadeia não, desculpa. Regra da substituição. Regra da substituição em integral definida. Certo. Então, a gente vai se lembrar... Alguém falou alguma coisa no chat? Boa tarde, boa tarde. A gente tem que se lembrar, né, que na aula passada a gente viu já a regra da substituição, mas nós vimos ela para o caso de integral indefinida. Agora nós vamos trabalhar com a integral definida. Então, nesse caso, que nem eu já adiantei, a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Aqui eu vou colocar A e B como sendo os dois pontos de limite de integração, então vou integrar de A até B, e para não ter problema eu vou estar considerando A estritamente menor do que B. Tá? Não precisa ser menor, pode ser maior também, o que importa é que sejam diferentes de zero. Aí eu vou pegar duas funções, g e g', na verdade eu vou pegar uma função g, pego uma função g, e de modo que a derivada dessa função g, a g', são ambas contínuas. Certo? Só que agora, aqui entra uma coisa que não tinha antes, tal que a g é crescente ou decrescente. Eu não sei como que vocês viram o curso de cálculo de vocês, mas funções que têm essa propriedade, decrescente. Funções que são ou crescente ou decrescente são chamadas monótonas. Uma caracterização de função monótona é o seguinte: eu sei que uma função ela é crescente quando a derivada é maior do que zero. Eu sei que ela é decrescente quando a derivada é menor do que zero. Então, eu vou estar trabalhando ou no caso em que a derivada é sempre maior do que zero, ou no caso em que a derivada é sempre menor do que zero. Ou seja, em que caso que eu vou estar trabalhando? Eu vou estar trabalhando no caso em que a derivada é diferente de zero. Intervalo aberto também. Tá bom? Então, eu vou estar trabalhando nesse caso, que a derivada é diferente de zero, para ter que seja crescente ou decrescente. Depois, lá no... Já lembrando, já pensando também no cálculo 4 que vocês vão fazer depois, né? Lá não existe crescente ou decrescente. Então, o que você vai pensar lá é em função que seja injetora, tá? E uma observação importante a se dizer é que no caso de uma variável apenas, ser crescente ou decrescente é a mesma coisa do que dizer que a função é injetora, tá? Já que eu estou trabalhando com funções que são contínuas, tá bom? É importante a hipótese contínua para ter isso. Bom, depois eu vou definir como sendo o intervalo mzinho, mzão, vai ser a imagem da G pelo AB. Nós já conversamos isso em aulas anteriores, né? Que vocês viram lá no curso de cálculo 1, que a imagem de uma função, de um intervalo fechado por uma função contínua, me dá um intervalo fechado, que é o teorema de Weierstrass. Daí, eu vou considerar assim, ó. Vou pegar agora uma nova função, que é uma função f, definida nesse mzinho, mzão, a valores reais, contínua. E daí, se eu tenho essas coisas, então, eu vou ter que a integral de a até b da f de g de x, g' de x, dx, é igual à integral de g de a ao g de b do meu f de u du.
tá bom? Observa que é a mesma coisa de antes, só que agora eu estou com uma integral definida. Então, a diferença é que eu tenho aqui um A e um B. Consequentemente, no lado direito, eu vou pagar um preço para isso. Eu vou ter um G de A e um G de B, tá bom? Então, é importante destacar essa é a única diferença na fórmula da regra da substituição, na integral indefinida para integral definida. Outra coisa que não acontecia lá, né, é essa hipótese da derivada ser diferente de zero, ou da minha função ser crescente ou decrescente. Isso vai ficar claro na demonstração, mas é uma diferença que você não tinha antes. Vamos ver como que a gente faz isso. Eu vou, então, demonstrar esse resultado. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro desenvolver o lado direito, vou chegar numa determinada coisa. Depois eu vou desenvolver o lado esquerdo, vou chegar exatamente na mesma coisa. E daí, consequentemente, eu terei que os dois são iguais. Então, vamos lá. Primeiro, eu observo assim, como a minha função f'zinha, ela é contínua, segue do teorema fundamental do cálculo, parte 1, que vai existir, como f é contínua, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, existe uma função f-zona definida, mzinho, mzão, indo em R, tal que a minha função f' de u é igual a f de u para todo u pertencente ao intervalo aberto mzinho, mzão. O que eu estou falando aqui? É simplesmente usando o teorema fundamental do cálculo, parte 1, que me diz que, dado uma função contínua, ele te dá uma cara de uma função que é uma primitiva para essa função contínua. Lembrando que a função ela vai ser contínua no fechado, mas a primitiva, eu trabalho a primitiva no aberto. Tá? Essa é uma observação importante. Eu trabalho aqui no aberto, então vou até destacar no aberto. Não no fechado. Agora, continuando. Agora eu vou fazer... não. Agora eu vou usar isso. Como eu tenho que a minha f-zona é uma primitiva da f'zinha, eu vou ter pelo teorema fundamental do cálculo, parte 2, temos que a integral de g de A a g de B do f de u du será igual a f de u, esse f de u variando do g de A ao g de B. Tudo bem? Porque a f-zona é uma primitiva da f'zinha. Aí esse cara aqui vai dar, então, fzão aplicado em g de B menos fzão aplicado em g de A. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Vamos continuar, professor, então. Oi, diga. Professor, cheguei agora, tá? É a questão da chamada só, tá? Tá bom. Agora, continuando, agora eu vou fazer o outro lado. Eu vou pegar agora o lado esquerdo. Então, vamos lá, por outro lado. Agora eu vou lá no outro lado. Eu vou observar o seguinte, da regra da cadeia, eu tenho que a derivada do f aplicado no g de x vai ser igual, regra da cadeia, f' do g de x vezes g' de x, certo? Agora, eu observo que a minha f zona linha é exatamente f. Só que tem que ter um cuidado aqui. Qual que é o cuidado? Olha ali acima. Ali acima, o U precisava estar no intervalo aberto mzinho, mzão. Então, eu tenho que tomar esse mesmo cuidado aqui. O G de X tem que estar no intervalo mzinho, mzão. Quando é que eu vou fazer isso? Eu vou afirmar para vocês que eu vou ter isso quando o X estiver no intervalo AB.
Por quê? E aqui entra a hipótese, que é pois a G é crescente ou decrescente. Por quê, né? Por quê, né? Você se pergunta, por quê? Vou fazer um desenho aqui só para ilustrar. Vou colocar aqui os eixos. Aí, vamos dizer que eu tenho aqui a minha função, vamos pegar aqui uma função crescente. Por exemplo, essa função aqui, ó, uma função crescente. Aqui está o meu Azinho, aqui está o meu Bzinho, aqui está o que eu chamei de Mzinho, e aqui está o que eu chamei de Mzão. Aí, Mzão. Aí, observa o seguinte, se eu pego um xzinho aqui entre o A e o B, ou seja, num intervalo aberto, o meu f de x estará no intervalo aberto aqui, tá? A mesma coisa acontece se eu pegar uma função que é decrescente. A mesma coisa acontece se eu pego uma função decrescente. Eu teria, por exemplo, uma função assim, ó. Sei lá. Aqui está, meu A, meu B, meu Mzinho, meu Mzão. E daí, para todo x que eu pego aqui no aberto, o f de x estará no aberto. Agora, se a minha função não é crescente nem decrescente, por exemplo, olha essa função aqui, ó. Essa função que faz uma coisa assim, por exemplo, ó. Aqui está o meu A, aqui está o meu B. Quem é o Mzinho e Mzão? A imagem da minha função estará aonde, né? Estará nesse intervalo aqui, deixa eu desenhar ele. O Mzinho é sempre o mínimo da função. E o Mzão é o valor mínimo. E o Mzão é sempre o valor máximo. Então, esse aqui é o meu intervalo. Aí, observa o seguinte. Se eu pego um x que está dentro do intervalo aberto, o meu f de x, o meu g de x, no caso, está sendo o Mzão. Mas eu não quero isso. Por que eu não quero isso? Porque eu só tenho que a f é primitiva, a f zona é primitiva da fzinha no intervalo aberto. No fechado, eu nem posso derivar. Tá bom? Então, é nesse ponto que é importante a hipótese da função g ser monótona. Tá bom? Muito bem. Vamos seguindo. Agora que eu fiz isso, a Professor, gente observa... Diga. o que foi que o senhor falou mesmo agora há pouco é porque oscilou. Eu afastei um pouco do servidor aí, não entendi. Tá. Agorinha mesmo. O que eu falei é que eu só sei que a f-zona é primitiva da fzinha no intervalo aberto. E eu vou ter que o g de x vai estar no intervalo aberto sempre que o x está no AB, apenas quando a função g é crescente ou decrescente. E por esse motivo, eu tenho que colocar a hipótese da minha g ser crescente ou decrescente. Foi isso que eu falei. Ah, tá, certo. Obrigada. Não foi nada. Muito bem. Seguindo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Agora eu observo o seguinte. Desta maneira, eu achei uma primitiva para f aplicada em g de x. Quem que é a primitiva dela? É a f-zona aplicada no g de x, certo? Desculpa, eu achei uma primitiva para fzinha aplicada em g de x vezes a g'. Então, agora, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, temos que a integral de a até b do f do g de x vezes g' de x dx é igual, aqui eu vou colocar a minha função, f' do g de x, que é a primitiva, indo de a até b. Agora eu substituo o x, então vai ser o f do g de b menos o f do g de a. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Olha essa coisa rosa que eu estou pintando aqui.
e essa coisa rosa que eu estou pintando aqui, as duas são iguais. Se as duas são iguais, então quer dizer que essa coisa verde aqui é igual a essa coisa verde aqui. Certo? Portanto, eu vou dar nome para essas coisas. Eu vou chamar de triângulo e dois triângulos. Aí eu venho e coloco por triângulo e dois triângulos. Temos. Agora eu vou só copiar o lado esquerdo do triângulo, que é a integral de g de A até g de B, do quem? De quem? Do fzinho de U. du é igual. Eu vou escrever igual desta maneira, só para ficar igual ao enunciado, tá? Poderia não mudar nada, né? O igual tá aqui ou ao contrário. Vai ser igual a integral de A até B do f do g de x, g' de x, dx. E acabou a demonstração. Tá bom? É isso que nós vamos fazer. Quer dizer, essa é a demonstração da regra da substituição. Certo? Então, a regra da substituição é essa daqui. Ou também conhecida como mudança de variável. Não sei se eu dei esse nome na aula passada, mas é regra da substituição ou mudança de variável. Por que mudança de variável? Porque na da esquerda eu tenho uma integração na variável x e na direita eu tenho uma integração na variável u. Por isso é chamada de mudança de variável. Mais alguma uma observação sobre notação? Que nem a gente fez na outra vez, notação. Se eu denoto U como sendo g de x, eu tenho que integral de A até B da f aplicada em U, g é o du dx. du dx é igual à integral de g de A. Nunca se esqueça de substituir, tá? Às vezes acontece do aluno fazer esse passo e esquecer de substituir os limites de integração. Tá errado. Ou substituir os limites de integração antes de se livrar do dx. Não, tá errado. Você tem que fazer o mesmo passo que você trocar tudo por u, o mesmo passo que você tirar o dx daqui e deixar como du, vai ser o mesmo passo que você vai trocar o AB e colocar o g de A, g de B, tá bom? Então, essas 4 coisas aqui que estão destacadas, você tem que fazer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você muda desse para esse e ao mesmo tempo desse para esse, tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos fazer agora alguns exemplos. Primeiro exemplo. Se eu quiser, por exemplo, calcular a integral de 0 até 4 de raiz quadrada de 2x mais 1 dx. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é aquela velha história. Eu tenho uma função de dentro e uma função de fora, né? Quem que é a função de dentro? É u igual a 2x mais 1. Aí, eu tenho que colocar o du dx. E, nesse caso, eu tenho que sempre verificar se a derivada é diferente de zero. Quem é a derivada do u? É 2. 2 é diferente de zero. Então, maravilha. Eu posso fazer a regra da substituição, ou da mudança de variável. Qual que é a mudança de variável que eu vou fazer? É chamar u. Muito bem. Agora, eu vou colocar aqui, primeiro, eu só vou escrever para colocar na notação da minha mudança de variável. Então, 2x mais 1 é u. Aqui, nesse momento, u está representando uma função em x, tá? Eu tenho que colocar aqui o quê? O du dx. Mas daí você se pergunta, quem é du dx? Du dx é 2. Então, o que eu tenho que colocar aqui? Tem que colocar um 2. É a mesma coisa da outra vez. Se eu tenho que colocar um 2 aqui, então eu tenho que colocar um meio multiplicando aqui fora.
Tá bom? Muito bem. Agora, com isso, estamos prontos para usar a regra da substituição. Bom, antes eu só vou colocar aqui o 2, né? Lembrando que o 2 é du dx. Então, agora sim, eu estou aplicando a minha regra da substituição. Regra da substituição, ou da mudança de variável. Nesse ponto, o que eu vou colocar? Eu vou chamar meio integral. Agora, vamos lá, o limite de integração vai mudar. Vai mudar para quem? Bom, tem que colocar u do zero. Ou seja, quando o x é zero, quem é u? Vai ser 2 vezes 0 mais 1, que dá 1. Então, aqui nesse limite de integração, eu coloco 1. Depois, eu vou calcular o u do 4. Quem é o u do 4? É 2 vezes 4 mais 1, que vai dar 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Coloco um 9 aqui. Aí eu coloco raiz de u. E no mesmo momento, eu mudo também o limite de integração aqui, ó. du dx vai virar só du. Tá bom? Então, veja só, eu mudei ao mesmo tempo. Essas duas coisas viraram essas daqui, e ao mesmo tempo, essas coisas aqui viraram isso. Essa é a regra da substituição, tá bom? E, de novo, não façam separado. Se esses passos estiverem separados, vai estar errado. Tá? Tem que mudar ao mesmo tempo. Se deixar para... eu vou primeiro mudar o limite de integração e depois eu vou mudar o meu du. Não, tá errado. Não tem sentido. Tá? Porque, de novo, no teorema, ele me diz que isso funciona quando eu mudo as duas coisas junto. Ele não está falando, se você fizer um primeiro, depois o outro. Não. Está falando, tem que fazer os dois juntos. Vamos fazer os dois juntos. Agora, para terminar esse exemplo, é muito simples. Agora eu só vou lá e vou calcular a integral de 1 até 9 da raiz de u. Lembrando que a raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio. Então, esse cara aqui vai ser meio. U elevado a meio é a mesma coisa do que... a primitiva de u elevado a meio é u elevado a meio mais 1, que é 3 sobre 2, sobre o 3 sobre 2. Lembrando que esse cara, estou brincando com ele, de 1 até 9. Aí eu venho aqui e coloco 1 meio. Agora eu venho... 9 é 3 ao quadrado. Então, é 3 ao quadrado elevado a 3 sobre 2, sobre 3 sobre 2. Menos 1 sobre 3 sobre 2. Aí eu continuo a brincadeira. Aí esse cara, então, vai dar 1 sobre 2. 3 ao quadrado elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 3 sobre 2. 2 vezes 3 sobre 2 dá 3. Agora, divisão, né? Divisão de fração vai ser 3 ao cubo vezes 2 terços. Menos 1 vezes 2 terços. Aí esse cara vai dar, então, meio. Simplifica ali, vai dar 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. Menos 2 terços. Agora, esse bicho vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 2. Certo? Dividir tudo por meio primeiro, né? Melhor não? É verdade. Melhor dividir tudo por meio. Obrigado. A gente divide tudo por meio, daí vai dar 9 menos... Na verdade, estou fazendo a multiplicativa, a distributiva. Meio vezes 18 dá 9, meio vezes 2 terços dá 1 terço. E daí esse cara vai dar 27 menos 1 sobre 3, que dá 26 sobre 3. E acabou. Tá feito. Com alguma dúvida? Fácil, né? Fácil. Essa é a mudança de variável. Olha que eu percebi, que eu acho que na aula da manhã eu fiquei falando regra da cadeia, que é o análogo para derivada, mas tudo bem. Depois eu converso com eles. Vamos o seguinte. Agora, vamos brincar com a integral de 1 até 2, de 1 sobre 3 mais 5x ao quadrado dx. Quem que vai ser a substituição que eu vou fazer aqui? Bom,
Tá mais do que óbvio. Quem que vai ser U nesse caso, pessoal? Quem vocês chamariam de U nesse caso? 5x mais 3. 5x mais 3, ou 3 mais 5x. Aí eu sempre tenho que fazer du dx. Quem que é du dx? É 5. Lembrando, só dá certo se a derivada for diferente de zero. E 5 é diferente de zero. Então, tá ótimo. Muito bem. Aí eu vou vir aqui e vou fazer integral. Vou fazer essa parte de cima de azul. Integral de 1 até 2. 1 sobre u ao quadrado. Aí, lembrando, o que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar o du dx. Se eu tenho que colocar o du dx, eu tenho que colocar um 5. Mas se eu coloco um 5 aqui, eu tenho que pôr um sobre 5 aqui. Tá? Para ter, porque 1 sobre 5 vezes 5 dá 1. Lembrando que esse 5 aqui eu coloquei porque ele é du dx. Pronto. Agora, eu venho aqui e coloco 1 sobre 5. Agora sim eu vou fazer a minha mudança de variável. Para fazer a mudança de variável, primeiro eu olho aqui os limites de integração. Quanto que é o u de 1? O 1 de 1 é 5 vezes 1 mais 3, que vai dar 5 mais 3, que dá 8. E depois eu vou fazer o u do 2, que vai ser 5 vezes 2 mais 3, que vai dar 5 vezes 2, 10, 10 mais 3, 13. Então, eu vou de 8 a 13. Certo? Aí, eu vou... Deixa eu só deixar as cores. Ajeitar as cores aqui. Aí, eu vou colocar, então, aqui 1 sobre 8. 1 sobre u ao quadrado. E o du dx vai virar du. Pronto. Lembrando, então, de novo, vou repetir isso pela última vez. Mudei junto. Esse limite de integração virou esse limite de integração. E isso daqui virou isso aqui. Tá? Fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Muito bem. Deixa eu só destacar. Tá aqui. Sempre tem que fazer esse quadrinho, tá, pessoal? Para não confundir. É importante vocês sempre fazerem esse quadrinho. Na prova eu quero que vocês façam ele, inclusive. Se não fizer, vai perder pontuação. Porque senão vai parecer para mim que você fez magia. E eu não estou ensinando magia, estou ensinando cálculo. Agora, eu venho aqui, integral de 8 a 13. 1 sobre u ao quadrado é u elevado a menos 2, du. Então, agora eu acho a primitiva desse bichinho. Vai ser u elevado a menos 2 mais 1, que dá menos 1, sobre menos 1. Esse rapazinho indo de 8 a 13. Então, esse cara vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 5 menos 1 sobre 13, menos, com o outro menos dá mais 1 sobre 8. Tá bom? E daí, esse cara vai dar 1/5 de... Bom, aqui eu vou parar essa conta, porque essa conta aqui não vai dar para deixar ela bonitinha. Eu vou parar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Tudo ok, professor. Joia, maravilha. Então, vamos seguir. Agora, eu vou fazer esse aqui, ó. Integral de 1 até e do ln de x sobre x dx. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho. Por que ele é um pouquinho mais chatinho? Onde que está a função de dentro, digamos? Porque eu sempre estou pensando, uma função dentro, outra função fora. Você pode falar, tem um ln de x, então de fora é o ln, de dentro é x. Não, mas x é identidade, não tem por que fazer isso. 1 sobre x, então 1 sobre é de fora e x é de dentro. De novo, é x, por que fazer isso? Aí fica meio estranho, né? Então, para não deixar tão estranho, vamos escrever assim, ó, ln de x vezes 1 sobre x. Quando eu escrevo dessa maneira,
uma luzinha se acende. Qual a relação de ln 1 sobre x? Alguém sabe me dizer? 1 sobre x na derivada do ln de x? Exatamente. Então quer dizer que se eu chamo u de ln de x, eu tenho que du dx é o 1 sobre x. Ah, então, aí eu venho e eu escrevo aqui, né? Integral de 1 até e, u, 1, du dx. Lembrando, mais uma informação importante, né? Sempre você tem que destacar, esse cara aqui é diferente de zero, porque eu estou trabalhando ali no intervalo de 1 até e, certo? Eu só estou trabalhando com x entre 1 e e. Não estou trabalhando com x valendo zero. Por isso que eu posso fazer essa mudança sem ter nenhum problema. Muito bem. Agora, eu venho aqui e vou fazer a mudança de variável. Mas antes, eu tenho que fazer a outra etapa, que é, quem é o U de 1? O U de 1 é ln de 1. Quem é ln de 1? É zero. E o outro é o U do E. Quem é o U do E? É o ln do E. Quem é o ln do E? É 1. Então, eu venho agora e faço integral. Deixa eu, só para ficar como estava antes, né? Eu vou colocar esse aqui e esse aqui eu vou pôr assim, só para ficar os quadrinhos igual a gente estava fazendo antes. Então, agora vai ficar integral de ln de, desculpa, u de 1, que é do 0 até 1, do u du. Mudei os dois ao mesmo tempo. Então, esse cara agora vai ser igual a u ao quadrado sobre 2, indo de 0 até 1. Que vai dar, então, 1 sobre 2. E acabou. Ficou alguma dúvida? Não? Muito bem. Estão entendendo mesmo, né, pessoal? Se não estiver entendendo, pode me perguntar. Um momento, professor. U ao quadrado, tá certo, que fica... Não, peraí, esse... O U é ln de x, não é? Eu chamei u de ln de x. Então, quer dizer, nesse momento aqui, o u você está enxergando, é só um nome para ln de x. Mas quando você faz a mudança de variável aqui, o u é u. É a integral da função y igual a u no intervalo de 0 até 1. O u é u, não é mais nada. Entendeu? E aí embaixo é só substituir U por 1 e U por 0, é? Para calcular a integral definida? Isso, exatamente. Que daí eu vou ficar aqui, ó, fazendo por partes. 1 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2. 1 ao quadrado é 1 sobre 2, menos 0, que vai dar 1 sobre 2. Certo. Isso aí é porque... Desculpa, pessoal, eu cheguei meio tarde aqui. Isso aí é porque... Perguntando, é porque a integral é definida, é porque na indefinida tem que substituir o 1 pela função que ele denotava originalmente, não é isso? Mas foi o que eu falei, que na integral, aqui ó, é esse teorema aqui, na integral definida, as coisas mudam. Certo. Quais são as mudanças que eu tenho? Uma é, na integral definida, eu só posso aplicar ela quando a derivada da g, que no caso é o u, né, é diferente de zero. Por isso que eu estou, em todos os exemplos, destacando que du dx é diferente de zero. Outra coisa é que no limite de integração de A até B, eu vou mudar ele para, no lugar do A, eu vou colocar a G de A, ou o U aplicado no A, e no lugar do B, eu vou colocar o G do B, ou o U aplicado no B. E dessa maneira, agora, do lado direito, eu tenho exatamente uma integral definida que eu tenho que só resolver ela. Não preciso fazer igual eu estava fazendo na integral indefinida, que chega nesse ponto e muda para x novamente. Não, não precisa. Certo, obrigado. Por nada.
Muito bem. Vamos seguindo agora. Agora, eu vou fazer depois de fazer esses exemplos, eu vou fazer uma aplicação dessa mudança de variável. Muito legal. Que entra em funções simétricas. Antes, vamos lembrar das principais funções simétricas, das principais classes de simetria. Alguém se lembra alguma coisa de simetria? Quando alguma... Lembro. X ao quadrado, por exemplo, é simétrica em relação ao eixo Y. É isso, professor? Qual função você falou? X ao quadrado, por exemplo, que é simétrica em relação ao eixo Y. Isso, a x ao quadrado é simétrica. Ela tem uma simetria que é por causa do seguinte: x ao quadrado é a mesma coisa que menos x ao quadrado. Isso. Certo? Esse tipo de simetria tem um nome particular. Qual que é? Par. Par, exatamente. Paridade. Uma função é par quando o f de menos x é igual a f de x. Se eu tenho par, eu tenho ímpar. Quem é ímpar? É quando o F comuta com o sinal de negação. Isso. Ou seja, o f do menos x é o menos Não, é f. menos f de x. Isso. Então, a gente vai agora dar um resultado de integração para funções pares e ímpares usando mudança de variável. Um resultado que vai ser muito importante, principalmente para diminuir conta e até mesmo para dar o valor de algumas integrais que, a priori, seria um caos para tentar resolvê-las. Então, vamos lá. Seja a maior que zero e f uma função de menos a até a, indo em R contínua. Aí eu vou ter o seguinte, temos item A. Se f é par, então a integral de menos a até a, deixa eu colocar esse menos a um pouquinho mais para baixo para não confundir com a linha, da f de x dx é a mesma coisa do que fazer duas vezes a integral de 0 até a de f de x dx. Por que que essa coisa aqui é importante, né? Porque olha como que você diminui a quantidade de conta, né, que você tem que fazer. No da esquerda, você acha a primitiva, substitui no a e faz menos, substituindo no menos a. No da direita, eu substituo no a e no zero. É muito mais fácil eu substituir no zero e fazer a conta do que no a, no menos a, tá? Mas o que mais é importante para a gente é principalmente quando a função é ímpar. Pelo menos para mim é o que é mais interessante, porque se a minha função é ímpar e eu tenho uma integral de menos a até a, eu não preciso fazer nada. Eu já sei que a integral é zero. Fantástico, né? Então, vamos demonstrar isso. Demonstração. Para a demonstração, eu vou fazer primeiro a passagem da mudança de variável, que vai valer para as duas. E depois eu vou dividir nas particularidades. Quando é par, eu vou fazer blá, blá, blá. Quando é ímpar, eu vou fazer blu, blu, blu. Tá bom? Então, primeiro, note o seguinte. Note que se eu pegar aqui a integral de 0 até a de f de x dx, estou partindo dessa integral por causa que no item A, né, eu tenho exatamente a integral de 0 até a. Aí, eu vou agora fazer a mudança de variável. Quem vai ser a mudança de variável que eu vou fazer? Eu vou chamar u de menos x. Aí, observa que eu posso fazer a mudança de variável, porque du dx é igual a menos 1, e menos 1 é diferente de 0, tá? Então, eu venho aqui e vou fazer integral de 0 até a. Se u é menos x, x é menos 1. Certo? Eu quero colocar aqui o du dx. Mas eu observo que o du dx é menos 1.
Se eu coloquei menos 1 aqui, eu tenho que colocar menos aqui. Agora está pronto. Agora, eu estou no esquema para aplicar a minha mudança de variável. Então, eu vou primeiro fazer aqui o U no zero, quem que é? O U no zero é 0. E o U no A? O U no A é menos A. Então, esse cara vai ser aqui a integral, menos integral. No zero vai de 0 até menos A, do F do menos U, desculpa. Um momento, professor. Deu. Um Diga. momento. Se menos A não vem antes do zero, Oi? o menos A não é menor do que o zero. Sim. Aí na integral tem de 0 até menos A, mas tudo Isso. bem? Tudo bem. mesmo? Tudo bem. A Aí, gente já comentou sobre isso, né? Não tem problema. Pode ser. certo, aí no caso, é a mesma coisa que a integral do que menos a integral de A até zero, é isso? Alguma coisa assim? Isso, você já está lembrando, muito bem, muito obrigado. Você já está lembrando uma propriedade que eu vou usar agora, que é, vou escrever com outras letras, integral de A até B de um g de x dx é a mesma coisa que menos a integral de B até A, olha que eu troquei, g de x dx. Então, eu vou fazer a mesma, vou usar esse resultado aqui. Então, esse cara vai ficar menos a integral do menos A até o zero, do f do menos u du. Eu coloquei um parênteses a mais. Tudo bem? Era isso que você estava querendo fazer, colega? Certo, perfeito. Maravilha. Agora eu venho aqui e vou fazer menos a até zero, do f de menos u du. Eu vou fazer ainda mais um passo, que é o seguinte. Ó, eu tenho u aqui. Esse u aqui não é, como eu estou trabalhando com integral definida, não é função, é só uma notação. Qual é a notação do quê? Para falar que se eu tenho u aqui, a função dentro da integral está variando em u. Posso mudar essa letra por qualquer outra letra. Então, eu vou mudar essa letra para x. E eu vou ter isso. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que a integral de 0 até a de f de x dx é igual à integral de menos a até 0 do f de menos x dx. Isso aqui é uma igualdade que vale sempre. Agora eu vou nos meus itens. Primeiro, eu vou no item A. Vamos lá no item A. Quando f é par, temos. Agora vamos copiar o que eu tinha acima. Eu tinha integral de 0 até a de f de x dx igual à integral de menos a até 0 do f de menos x dx. A minha função ela é par. Então, o f de menos x é o f de x. Eu tenho isso. Agora eu venho e vou fazer o seguinte, logo, agora eu vou trabalhar com a integral de menos a até a. Uso as minhas propriedades de integral. Isso vai ser a integral de menos a até 0, mais a integral de 0 até a. Aí, agora eu uso o que eu falei acima. Ó. Olha aqui, ó, integral de menos a até 0 do f de x dx é igual à integral de 0 até a do f de x dx. Então, eu vou colocar aqui integral de 0 até a do f de x dx. Que é igual a... mais a integral do 0 até o a do f de x dx. Observa que eu tenho dois números iguais. Então, esse cara vai dar duas vezes a integral de 0 até a do f de x dx. Exatamente como nós queríamos demonstrar. Então, acabou o item A. Agora, vamos fazer o item B. Para o item B, eu vou até copiar, porque não tem o que fazer. Eu vou até copiar.
E vocês vão ver que é a mesma coisa. Eu só vou trocar onde é par, vou colocar ímpar. Então vamos lá. Agora eu vou fazer aqui o item B. Tá o A, vou colocar B. Então qual que é a diferença agora? Aonde é par, eu vou colocar ímpar. Ímpar. Aonde é que eu usei a hipótese de ser par? Aqui, quando no lugar do f de menos x, eu coloquei f de x. Mas como a minha função é ímpar, esse cara vai dar o quê? Vai dar a integral de menos a até zero do menos f de x dx. Esse menos aqui, eu vou colocar ele para fora da integral, que é a multiplicação por menos 1. Aí eu tenho isso aqui. Agora vamos continuar. Aí eu venho, então, e olha só, integral de menos a até zero do f de x dx, que é esse cara aqui, vai ser, então, igual a menos a integral de 0 até a, certo? Então, eu vou ter esse carinha aqui. Muito bem. Vou fazer assim. Se quiser, né? Por quê, né? Na verdade, é que eu estou usando aqui, que eu multipliquei dos dois lados por menos 1. Integral de menos a até zero do f de x dx é igual a menos a integral de 0 até a do f de x dx. Foi isso que eu usei, certo? Foi isso que eu usei aqui, ó. Deixa eu destacar onde que eu usei. Eu usei isso aqui, bem aqui. Agora, olha só o que eu vou ter. Olha só o que eu tenho. Eu tenho um número menos esse número. Quanto que isso dá? Dá 0. E acabou. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Não? Muito bem. Deixa eu só fazer assim. Eu vou melhorar a escrita que eu... Tá, o conteúdo é esse, mas eu quero melhorar aqui o jeito que eu escrevi. Eu vou escrever assim. Esse logo... Eu vou fazer assim. Vou escrever o que eu encontrei aqui. Vou colocar aqui. Esse vai de menos a. Não. Do 0. Isso, vai de menos a. Então, eu vou colocar assim, logo. Isso aqui. E, portanto, isso aqui. Pronto. Essa é a demonstração. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, vamos seguindo. Lembrando, vocês podem me perguntar, tá? Se não entendeu, se quiser um tempinho mais para pensar, se quiser que eu repita o que eu acabei de falar, fiquem à vontade. Vou fazer aqui um exemplo. Se eu quiser calcular a integral de x à sexta mais 1 dx, essa integral indo de menos 2 a 2. Eu vou colocar esses dois exemplos, que nem eu fiz das outras vezes, enquanto eu faço a chamada. E o outro é a integral de menos 1 até 1. Olha como que é feio esse aqui. Tangente sobre 1 mais x ao quadrado mais x à quarta dx. Bom, vou fazer a chamada enquanto vocês pensam nesses. Começar com a engenharia mental. A Jéssica Milena veio? Não, faltou. João Felipe? Presente, professor. Ok. A Keila?
Presente, professor. Ok. O Lucas Adri Anderson. Voltou. O Vitor Tavares. Voltou. Agora vamos para acho que é matemática. Tá. Agora, não. Matemática bacharelado. Francisco Alan. Voltou. Genivaldo. Ele fala no chat, professor. Obrigado. Lucas Bruno. Presente, professor. Ok. Rogério dos Santos. Presente. Ok. Próximo. Agora nós vamos para matemática licenciatura. Analice. Faltou. A Ana Alice. Presente. Ok. O Arthur da Silva. Presente. Ok. A Bianca Samara. Presente. Ok. A Bruna Gama. Faltou. Presente. Ok. A Karine. Faltou. E o Neilson. Presente, professor. Ok. Muito bem. Voltando, então, aos exemplos da aula. Conseguiram fazer? Eu creio que sim. Eu pelo menos estou entendendo como é a estratégia. Então, vamos... É descobrir se... É usar esses resultados aí que o senhor acabou de paridade. Se uma função é par ou é ímpar e baseado nisso calcular a integral. Exatamente. Aí, no caso, essa primeira função aí é par. Exatamente. Então, bem fácil. Note que... Alguém pediu para entrar agora? Professor, Oi. tem uma aluna, a Jéssica Silva, ela disse que deu a saída rapidinho, mas está presente. Parece que ela não respondeu a chamada. Eita, Jéssica. Você é de qual turma? Só para eu verificar aqui. É de ambiental. Ambiental. Beleza. Aqui. Jéssica. Jéssica Milena, né? Pronto. Sim. Obrigado. Muito bem, vamos lá. E o Francisco também chegou atrasado, né, Francisco? Vou te dar... Acabou de entrar, vou te dar uma só, tá? Só para você não chorar. Chegou muito tarde. 5. Muito bem. Vamos lá. Então, agora eu vou fazer esse daqui. Primeiro, note que se eu chamo f de x, se f de x é igual a x à sexta mais 1, então eu tenho que f de menos x, muito apertado. Vai travar. Não. F de menos x é igual a menos x elevado à sexta mais 1. Isso vai dar menos 1 elevado à sexta dá 1, x elevado à sexta mais 1, que é exatamente o f de x. Portanto, deste modo, f é par. Agora eu venho, portanto, se eu fizer a integral de menos 2 até 2 do x à sexta mais 1 dx, isso aqui vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 até 2 do x à sexta mais 1 dx, que vai ser igual, então, a 2 vezes
Aí eu acho que é primitiva, x a sétima sobre 7, mais x, indo de 0 até 2. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 2 a sétima sobre 7, mais 2, menos 0. Então, eu não vou colocar. Exatamente isso. Tá bom? Pode parar aqui, tá? Na verdade, se você quiser, pode até fazer mais um passo, mas mais do que isso, é só um enfado. Como que é o versículo da Bíblia? É enfado da terra e aflição do coração? Não, sei lá, não vou lembrar agora. Então, Até aquele que diz. Tu- é, todas as coisas debaixo do sol são. É o quê? Amargura e. Não, amargura não. Vaidade. tem que ter alguma coisa assim, mas, bom, vamos seguir. Deixa para aula bíblica, Deixa pra lá. para aula de religião. F de x é igual. Agora, nesse, eu vou chamar de novo, né? Tem que fazer direitinho. Vamos escrever direitinho. Solução. Note que se f de x é a tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado mais x à quarta, então, agora você tem que se lembrar, né? A tangente é uma função ímpar. Ou seja, tangente de menos x é menos tangente de x, certo? Então, vou primeiro colocar aqui por partes. Depois eu faço isso. Agora eu venho aqui e só coloco, ó, tangente de menos x é menos tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado mais x à quarta. Agora acabou. Por que acabou? Portanto, primeiro, né? Acabou porque eu vejo que esse daqui é menos f de x. Portanto, concluindo que f é ímpar. Agora sim, portanto, a integral de menos 1 até 1 da tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado mais x à quarta dx é igual a zero. E pronto. Não tem mais o que fazer. Muito bem. Mais alguma dúvida? Entenderam? Olha só como que é fácil, né? Esse exemplo é um dos exemplos legais para se colocar por causa do que você vê, né? Você bate o olho nessa função e você fala, quem é a primitiva dessa loucura aí? Ora, eu tenho multiplicação da tangente com uma função racional. Isso é muito difícil você achar uma primitiva. Mas não precisa. O que precisa é, eu sei que essa função é contínua. Então ela é integrável. E eu sei que ela é ímpar. Função ímpar mais contínua, de menos a até a, no caso o a aí é 1, dá zero. Não tem o que fazer. Muito bem. Seguindo. Vou começar agora um assunto novo. Assunto que a gente começa hoje e termina na próxima aula. Área entre curvas. Neste momento, eu estou interessado em estudar o seguinte problema. Vou fazer um desenho aqui. Vou colocar aqui o eixo vertical, o eixo horizontal. E daí, digamos que eu tenho aqui uma curva, gráfico de uma função, né? E eu tenho outra aqui, por exemplo, esse aqui. Qual que é o problema que nós estamos interessados? Deixa eu só ajeitar aqui o desenho, vai ficar bem legal. Aqui.
Nós estamos interessados no seguinte, digamos que essas duas funções tenham o mesmo domínio. Qual é o domínio? De A até B. Aí o meu problema é encontrar quem é a área dessa região vermelha aqui. Deixa eu vou fazer de outra maneira. O problema é encontrar a área dessa região que eu estou pintando aqui em rosa, certo? Aí você pode falar, a gente já brincou com uma coisa parecida com isso. Como que a gente brincou, né? A gente viu que se eu tivesse não com duas curvas, mas só com uma aqui em cima, uma função positiva, de A até B, nós vimos que a integral, que a área dessa região é exatamente a integral da função. Digamos que aqui fosse uma função, certo? É exatamente esse carinha. E agora, nesse momento, quem vai ser a integral? É o que nós vamos ver, certo? Muito bem. Aqui. Ô, professor, Oi. mas isso é uma função? Quando tem essas duas curvas? Eu tenho uma função em cima, que é a y igual a f de x, e outra função embaixo, que é y igual a g de x. Então, vou escrever aqui o problema, para ficar bem claro. Problema. Problema. Então, qual que é o problema? O problema é o seguinte, digamos que eu tenho duas funções, que nem eu falei, sejam f uma função de AB em R e G outra função de AB em R. Essas funções são tais que a f é maior ou igual do que a g para todo x pertencente a AB. Aí, que é exatamente como estou acima. A função f é totalmente acima da g. Aí, o problema é como calcular a área dessa região. Vou desenhar aqui essa região. Vou pegar um ponto qualquer. Digamos que eu estou aqui no ponto X. Aonde que está o X? Né? Vai ser um par. Um ponto qualquer dessa região é um ponto aqui, XY. É um par XY, tal que, o que tem que acontecer? O X está entre o A e o B. E o Y? O Y é um valor que está aqui, ó, entre o G de X e o F de X. Então, eu quero encontrar a área dessa região aqui, tá bom? Como que eu vou fazer para encontrar a área dessa região? Eu vou fazer igual antes. Igual como eu cheguei na construção da área dessa região aqui acima, que tem só uma curva, certo? Do mesmo jeito que eu fiz a área de uma curva só, eu vou fazer para duas. Vamos ver como que eu vou fazer então. Eu vou para outra página só para a gente ter mais espaço. Eu vou colocar aqui de novo. Agora eu vou colocar outras curvas para ficar mais fácil para eu desenhar. Eu vou colocar essa aqui é a minha F e essa daqui é a minha G, por exemplo. Minha G vai fazer uma coisa assim, por exemplo. Sei lá. Certo? Qual que é a primeira coisa que eu fiz lá no cálculo dessas áreas? Primeira coisa que eu fiz, o que era? Vocês se lembram? Eu divido o intervalo AB em N subintervalos. Então, primeiro, igualzinho antes, dado N pertencente aos naturais, eu vou definir, defina o comprimento de cada um desses intervalos. Por exemplo, esse intervalo aqui vai valer quanto? Vai valer ΔX, que é B menos A sobre N. É o tamanho desses intervalos. Depois eu vou fazer X0 é o A. Depois X1
é o x0 mais ΔX. x2 é o x1 mais ΔX. E assim por diante. Até que eu chego no xn, que é o xn menos 1 mais ΔX, não vai caber aqui. E esse cara, você vê que se você fizer as contas todas direitinhas, ele vai dar exatamente o B, tá bom? Certo, essa é a primeira coisa. Então, eu subdividi o meu intervalo em N intervalos de mesmo comprimento. Agora, segundo. O que eu vou fazer no segundo? Eu vou construir agora os retângulos. Lembra? O que eu fazia? Fazer uma aproximação por retângulos. Então, eu vou construir agora o meu retângulo. Qual é o retângulo que eu vou construir? Um retângulo que vem aqui assim, e aqui para baixo, e outro que vem aqui para cá, e para cá. Daí falta o quê? Falta a altura desse retângulo. Lembra como que eu fazia a altura desse retângulo? Eu escolhia um ponto aqui, e daí eu vinha aqui, aqui. Aí essa é, o meu retângulo vem até aqui. E depois eu pego um ponto aqui e venho aqui. Aí o meu retângulo nesse vai ser isso aqui. Pronto. Esses daqui são os meus retângulos. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Para todo J de 1 até N, eu vou escolher. Estou indo mais rápido porque a gente já fez isso lá na primeira aula de integral. XJ estrela, dentro do intervalo XJ menos 1 até XJ. E vou considerar o retângulo RJ, lembrando que o RJ é o XJ menos 1 até XJ, intervalo cartesiano, o intervalo, desculpa, começa na G, né? A G é de baixo. Lembrando que esse daqui é o gráfico de y igual a f de x, e esse aqui é o gráfico da função G. Cartesiano do f do x do g é o de baixo, g do xj estrela até o f do xj estrela. É esse cara aqui. Agora, terceiro, o que a gente faz no terceiro? A gente soma a área dos retângulos. O que dá essa soma desses retângulos? Vai dar J de 1 até N. Aí, quem que é a altura? A altura é o tamanho desse cara, que vai ser exatamente o F no XJ estrela, que é o mais para cima, menos a posição mais embaixo. G. Vezes o comprimento da base. Quanto que é a base? É sempre ΔX. Então, eu vou colocar aqui ΔX. Pronto. Esse daqui é a soma dos retângulos. Daí você vê que a soma da área dos retângulos vai te dar uma boa aproximação. Mas essa aproximação tem erros. Tem um erro aqui, um erro aqui, um erro aqui, um erro aqui. Como que eu faço para diminuir esses erros? Eu faço o limite indo para zero. Então, do ΔX 4, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ΔX indo para zero. Isto é, defina a área como sendo o limite do ΔX indo a zero dessa soma. Tudo bem? Agora,
vou fazer mais um passo aqui. Essa soma aqui, ela está muito bacaninha, quase na linguagem de integral. O que eu vou fazer para ficar na linguagem de integral? Eu vou observar que eu posso escrever essa subtração como sendo subtração de funções. A função f menos g aplicado no xj estrela. E daí, se esse limite existir, esse limite será exatamente pela definição de integral, a integral de a até b do f menos g de x dx. Ou seja, é exatamente a integral de a até b do f de x menos g de x dx. Olha só que legal. Então, essa é a área procurada. A integral de f de x menos g de x, desde que essa integral exista. Tá bom? E quando é que essa integral vai existir? Eu vou escrever aqui, desde que o limite exista. Aí você pergunta, quando o limite existe? O limite existe quando a integral existe. Quando que a integral existe? Eu sei que a integral existe quando as funções envolvidas são contínuas. Quando que a subtração de duas funções vai ser contínua? Eu sei que se as duas funções forem contínuas, então a subtração vai ser contínua. Então, por isso, eu escrevo aqui, note que quando f e g são contínuas em intervalo AB, temos que o limite existe. Tudo bem? Então, desta maneira, eu vou agora juntar e escrever exatamente o que a gente conseguiu. O que a gente conseguiu é isso daqui, ó. Teorema. Se f e g são duas funções definidas de AB em R, são contínuas, e f de x é sempre maior ou igual do que g de x para todo x pertencente a AB, então a área dessa região aqui, par xy, tal que o x está entre o a e o b, e o y está entre o g de x e o f de x, a área dessa região é a integral de a até b do meu f de x menos g de x dx. É isso que eu acabei de fazer. Tudo bem? Então, vamos fazer exemplo disso. O exemplo é o seguinte: encontre a área da região delimitada pelas curvas. Nossa, que letra mais feia. Definidas por y igual a e elevado a x, y igual a x, x igual a 0 e x igual a 1. Vou fazer um desenho aqui para vocês verem essas curvas. Então, eu tenho aqui, ó, o EAX é uma coisa mais ou menos assim, ó, né? Aí eu tenho
esse aqui é o y igual a e a x. Aí eu tenho agora, vou desenhar aqui o meu, por exemplo, pode ser uma coisa assim. Esse aqui é o meu y igual a x. E eu tenho também o meu x igual a 1, 0 e 1, né? Então, vou fazer assim, ó. Aqui está o meu 0. E aqui, por exemplo, está o meu 1. Certo? Aí, o que eu estou interessado? Eu estou interessado em calcular a área dessa região aqui. Certo? É isso que eu estou interessado. Muito bem. Mas, antes de começar, eu tenho uma pergunta para vocês. Esse meu desenho está certo? Ou seja, antes de começar, tem que ter aquela história que a gente falou, antes de ter uma função para cima da outra. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar é, eu tenho de fato que e elevado a x é maior ou igual do que x para todo x dentro do intervalo 0, 1. Quem te garante que não acontece uma coisa, por exemplo, assim, ó, que corta? Quem te garante que essa reta não vai cortar o gráfico da exponencial? Alguém sabe como fazer essa conta? Como demonstrar isso? Diga. Talvez tentar encontrar o valor mínimo de uma e da outra nesse intervalo. Ou Encontrar não, o valor mínimo e o máximo de qual função? não sei, seria das duas para comparar. Não sei, mas acho que não garanto. Não sei. Não, eu vou fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Eu tenho outra sugestão. Diga. A gente sabe, né, que essas duas funções elas são crescentes em todo o domínio delas. Sim. Que a primeira função, o e elevado a x, no 0 é 1. E no 1 é... Botar outra no 0 é 0 e no 1 é 1. Então, como elas são crescentes, então, nesse intervalo, a primeira tem que estar em cima da outra. Então você tem que o E1 é menor ou igual do que E a x. Não, maior ou igual. Maior ou igual. Aliás, E elevado a x maior ou igual do que x. O intervalo de 0 a 1. Mas por quê? Bom, as duas são crescentes. No limite inferior, uma é maior e o limite inferior também é maior. Não, mas espera aí. Vamos fazer assim, ó. Vou dar uma ideia. É mais complicado, é verdade. E a x menos x. Concorda comigo que se eu mostrar que essa daqui é positiva, acabou? A tua ideia recente é boa. Mas eu não vou trabalhar com a e e com a x separada. Eu vou trabalhar com, defina, f de x como sendo essa função aqui. Agora eu vou mostrar que essa função é crescente. Note que a derivada dessa função é eax menos 1. O eax, agora eu vou usar a tua ideia. O eax é sempre positivo. Então, esse cara aqui, eu posso... Na verdade, eu vou trabalhar com x entre 0 e 1. Então, eu vou fazer assim, ó. Quando o x, na verdade, x é maior do que 0, e a x é maior do que e a 0. Menos 1. E menos 1. E menos 1 é um número positivo. Então, eu tenho que a derivada é positiva. Se a derivada é positiva, eu tenho que a minha f é crescente. Por que é legal eu ter f crescente? Portanto, eu vou ter que a f no 0 vai ser menor. Na verdade, preciso menor ou igual, então eu vou colocar menor ou igual, do que a f de x para todo x que é maior do que 0.
Mas daí eu coloco, quem é f de x? É EAX menos x. Quem é a f de zero? F de zero é E a zero menos zero, que dá E. E E é um número maior do que zero. Então, eu vou ter soma dos dois lados por x, vou ter que x é menor do que EAX para todo x pertencente ao intervalo de 0 até 1. Tudo bem? Então, peraí, no caso, a inequação era E menor ou igual a E elevado a x menos x? EAX maior ou igual a x. EAX maior ou igual a x é a mesma coisa que x menor do que EAX, né? Aqui eu coloquei menor ou igual, mas pode ser, tanto faz maior ou maior ou igual. Aqui tanto faz, porque eu tenho de fato mais forte, né? Eu tenho maior. Diga para mim, onde que está o problema? Onde está a dúvida? Não, sinceramente, eu tô meio confuso. Sim. Então vamos tentar desconfundir. Primeiro passo. É porque a gente tem originalmente f de 0 menor ou igual a f de x, certo? F de 0 é menor ou igual do que f de x. Isso, porque a minha função é crescente. Pronto, aí quando o senhor desenvolveu, aí que eu me perdi. E aí o senhor chegou naquela conclusão x menor do que e de x. Aí eu me perdi no caminho. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, vamos para a esquerda. Eu cheguei nesse aqui em preto, que eu destaquei em preto. Agora que eu cheguei nesse em preto, eu vou substituir. Primeiro, no lugar, vou colocar o f do zero. Quem é o f do zero? O f do zero é o E a zero menos zero. Ei, então é 1, né? Não. Mas não muda nada, porque o que eu quero é simplesmente um número maior do que zero. Zero é maior do que 1. Pumba. Agora, joia. Agora eu vou para o outro lado. F de x. O f de x é o EAX menos x. Agora o que importa é o seguinte. Dessa expressão aqui, eu vou fazer mais um passo. Então, o que eu vou ter dessa expressão aqui? Eu vou ter que 0 é menor do que EAX menos x, sempre que o x é maior ou igual a zero. Foi isso que a gente fez. Tudo bem? Não exatamente. Um momento aí. É um 0 mesmo aí, não um 1, não. Não é elevado a 0, não. Então, eu tinha um 1 aqui. Você tem razão, eu tinha um 1 aqui. Mas eu sei que 1 é maior do que zero. Certo. Tá bom? Então, consequentemente, eu vou ter que 0 é menor do que EAX menos 1. É verdade. Certo? Então, 0 é estritamente menor do que EAX menos x. Agora, isso para todo x positivo. Agora eu somo dos dois lados com x. Somando dos dois lados com o x, eu tenho x mais 0 dá x, e elevado a x menos x mais x dá e elevado a x. Então tem esse cara aqui. Lógico, você pode falar, mas professor, você tem isso daqui para todo x maior ou igual a zero. Concordo. Mas eu não preciso para todo x maior ou igual a zero. Se eu tenho para x maior ou igual a zero, em particular, eu tenho para x entre 0 e 1, que é o suficiente para responder a minha pergunta que eu fiz acima. Tá bom? Agora, então, eu sei que, de fato, o EAX está acima da y igual a x. Então, eu venho e faço o segundo. A área procurada é o meu integral de 0 até 1 da função de cima menos a de baixo. E esse cara, então, agora eu encontro a primitiva. A primitiva do exponencial é o próprio exponencial. A primitiva do x é o x ao quadrado sobre 2. Esse rapazinho aqui variando do 0 até 1. Então, esse cara aqui vai dar e
menos 1 sobre 2, tudo isso menos 0. Então dá E menos E. Não. Ai, Renan, você não sabe mais fazer conta com exponencial, parece. Vamos fazer direito aqui. E a 0 menos 0 ao quadrado sobre 2. E daí esse cara vai dar E menos meio menos 1 com 0. E aí vai dar igual a E menos 3 sobre 2. Agora sim, tá certo. Ficou alguma dúvida? Digam para mim. O passo mais difícil, de fato, é ver qual função está acima de qual função, né? Geralmente esse vai ser o passo mais difícil. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu vou pegar exemplo. Eu vou pegar o seguinte, encontre a área da região delimitada por y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. O que eu tenho que pensar nesse agora? Só te dei isso. O que quer dizer isso? Ó, o y igual a x ao quadrado é um desenho mais ou menos assim, o gráfico dela. O y igual a 2x menos x ao quadrado com cavidade para baixo. É uma coisa assim, ó. Por exemplo. Aí, quem que eu vou estar atrás de encontrar? Eu vou estar atrás de encontrar a área dessa região aqui que está entre as duas. Mas qual que é a parte difícil agora? De novo, aonde é que cruza? Cruza dessa maneira mesmo? Cruza aqui? Cruza aqui? No caso, o intervalo X, né? Isso! Eu quero encontrar os pontos, as coordenadas em X deste ponto em preto e deste outro ponto em preto. Certo? Essa é a parte importante. Bom, então vamos lá. Que nem eu fiz antes. A gente pode fazer que nem antes. Solução. Primeiro, eu quero encontrar quando a minha x ao quadrado é maior, ou melhor, né? Acho que é melhor trabalhar assim. Eu quero encontrar quando x ao quadrado é menor ou igual, está para baixo, do 2x menos x ao quadrado. Quero encontrar isso. Para quais valores de x acontece isso? Aí eu noto o seguinte, note que x ao quadrado menor ou igual do que 2x menos x ao quadrado, C e somente C, o quê? A soma dos dois lados por x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Soma dos dois lados por menos 2x vai dar menos 2x, menor ou igual do que zero. Agora eu multiplico dos dois lados por meio, x ao quadrado menos x menor ou igual a zero. C e somente C. X ao quadrado menos x é a mesma coisa que x vezes x menos 1. Um número negativo, que é a multiplicação de dois números. Quando é que vai dar negativo? C e somente C. Multiplicação de dois números é negativa quando um é negativo e o outro é positivo. Ou... Quando é zero. Não. Ou quando um é positivo e o outro é negativo. Certo? Aqui eu estou colocando menor ou igual, né? Então, o zero está entrando nos dois aqui, tá? Nessa minha nomenclatura. Aí, eu observo o seguinte. Vou fazer mais um passo aqui. Eu vou ter que ter, então, x menor do que zero e x maior que 1, ou eu tenho x maior do que zero e x menor do que 1. Maior do que zero.
Agora, observa o seguinte. Olha aqui a minha retinha. Vou colocar aqui a minha retinha. Aqui está o 0, aqui está o 1. Posso ter um número que, ao mesmo tempo, ele é maior do que 1 e menor do que 0? Não. Então, essa primeira não vale. Certo? Então, o que eu estou atrás é do intervalo x maior do que 0 e menor do que 1. Ou seja, x entre 0 e 1. Esse é o intervalo procurado. Tá bom? Então, vem aqui. Vou só para ficar claro, vou fazer o desenho agora. O gráfico do x ao quadrado é uma coisa assim, né? O outro é uma concavidade para baixo que cruza aqui no 0. Então, vai dar uma coisa assim. Esse ponto é o ponto 0 e esse ponto aqui é o 1. E eu estou em busca da área dessa região. Tá claro, pessoal? Uma dúvida até aqui? Tranquilo. Joia. Portanto, agora segundo. A área procurada é a integral de 0 até 1 da função de cima, que é o 2x menos x ao quadrado, menos a de baixo, que é o x ao quadrado. Deixa. Vamos só colocar aqui as nossas funções. Essa daqui é o meu y igual a 2x menos x ao quadrado. E essa daqui é o y igual a x ao quadrado. Muito bem. Agora eu venho e faço a integral de 0 até 1 de menos 2x ao quadrado mais 2x dx. E esse cara vai ser menos 2x ao quadrado vai dar menos 2x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado. Esse rapazinho aqui indo de 0 até 1. Então, isso daqui vai dar... Deixa eu colocar mais para o lado para caber tudo aqui. Eita, eu vou levar um junto. O 0, quer dizer. Pronto. Agora, esse cara aqui então vai dar menos 2 sobre 3 mais 1 menos 0 mais 0. Que vai dar então igual a 1/3. Pumba. Acabou. Essa é a resposta final. Deixa eu afastar para vocês verem o exercício como um todo. E pergunto novamente. Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Muito bem. Agora, eu vou parar a aula aqui, porque já deu 3:10. Mas eu só vou adiantar o seguinte. Eu só fiz, até agora, a área da região, quando eu tenho sempre uma função acima da outra. Na próxima aula, nós vamos ver como calcular a área quando isso pode mudar. Por exemplo, neste caso aqui, ó, eu tenho um momento que a função f está acima da g e no outro momento que troca, certo? Olha só, aqui eu tenho uma para cima da outra e aqui nas outras regiões inverteu. Tá? Aqui estava para cima, foi para baixo. E daí o que eu vou fazer? Muito fácil. Vocês já botam na cabeça e já sabem. É simplesmente separar em regiões. Ora, então eu calculo a área neste intervalo aqui, neste aqui e neste aqui. E somo. Tá bom? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Muito bem, pessoal. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Obrigado aí pela participação de todos. A gente se vê na próxima aula. Eu vou encerrar a gravação. Aí, se alguém não está fazendo dúvida porque está com vergonha da gravação, alguma coisa assim, fica à vontade para fazer quando eu encerrar. Tranquilo, professor. Até quinta-feira. Até.